Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha. Não esqueça de clicar em gostei e deixar o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante e começa a enviar para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, sendo assim um propagador do Evangelho, e que Deus venha te abençoar poderosamente com essa atitude. E se Deus falar com você através desse vídeo e você sentir no seu coração, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Seja um mantenedor desse canal, desse ministério, porque nenhuma das minhas redes sociais é monetizada e preciso sim da sua contribuição para que essa obra continue no nome do Senhor Jesus. Amém? E o tema da mensagem de hoje é áreas de domínio, e eu oro para que essa mensagem faça sentido no seu coração e que Deus venha falar poderosamente com você através dela. E antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero ler para você um versículo que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 29 ao 30. E diz assim a palavra do Senhor: Aqueles que conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, a este chamou. Aos que chamou, este justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Aleluia! Que mensagem poderosa. E o foco da mensagem de hoje é entender sobre o poder que o Espírito Santo exerce sobre cada um de nós e de como ele atua para nos resgatar, nos atrair para a sua presença. Antes de tudo, nós precisamos entender que para Jesus não há barreiras, não há limites e não há áreas que ele não possa atuar para buscar aqueles que ele predestinou, ou seja, aqueles que ele já antemão escolheu para ser seu, escolheu para ter um chamado, para ter um ministério, escolher para ter uma história com ele. Quando a palavra diz que Deus predestinou alguns de nós, está dizendo que antes mesmo de nós viéssemos a este mundo, ele já tinha criado para nós uma história, uma trajetória, um caminho. Então, independente de qual seja a história que nós venhamos viver antes de conhecermos a Cristo, em um dado momento, a sua presença, o seu Espírito nos atrairá para ele. Não há barreiras, não há limites que impeçam a aproximação daqueles que são chamados, escolhidos, predestinados a serem atraídos para a presença de Deus. Se existe alguém que foi predestinado, independente de qual seja a história que ele escolheu para si, de quais as decisões que ele optou seguir, no momento certo e no tempo determinado, Deus atrairá essa pessoa para a sua presença. Há vários testemunhos de pessoas que, quando pequenas, receberam profecias da parte de Deus, dizendo que eles tinham chamado, que eram profetas, que eram missionários, enfim. E tiveram uma história totalmente distante dessa realidade, distante da presença de Deus. Possa ser que para alguns que viram o lançamento da promessa, da profecia sobre aquela pessoa, vendo ela num caminho totalmente contrário, pensou, não vai acontecer. Olha o caminho que o fulano trilhou. Mas entenda uma coisa, para o Espírito Santo de Deus, não há áreas impossíveis de serem adentradas. O Espírito Santo de Deus não respeita as áreas dominadas por Satanás. Sim, um domínio de Satanás, há um eleito, um escolhido de Deus. No momento certo, no tempo determinado, o Espírito Santo de Deus resgata. Independente se tem alguém para ministrar, independente se existe alguém para levar a palavra, no tempo certo, ainda que seja o próprio Deus, ele vai resgatar. Eu sou o testemunho vivo. Eu nasci em um berço católico, não praticante, não tinha igrejas na região onde eu morava. Eu não era evangelizado, estava indo em um caminho contrário ao caminho que o Senhor tinha trilhado para mim, porque enquanto o Senhor tinha um caminho de vida, eu estava indo a um caminho de morte. Enquanto o Senhor tinha um chamado para mim, eu estava em uma contramão a isso. E no momento mais difícil da minha vida, onde eu me encontrava, no ápice da depressão, com pensamentos suicidas, com a escolha na minha mente de que eu iria findar a minha vida, acabar com a minha vida, Deus me resgatou. O próprio Jesus me resgatou da morte. Então não pense você que Deus depende de alguém para resgatar aquele que ele escolheu. Se for preciso, o próprio Deus, ele resgata, ele entra na história daquela pessoa e ele mesmo resgata aquela alma. E não há áreas impróprias, impossíveis para que Deus não entre, para que o Espírito Santo não entre. Se for preciso entrar em uma balada, o Senhor entra. Se for preciso entrar em uma festa mundana, ele vai entrar.
Se for preciso entrar em um ritual satânico para resgatar uma alma, o Senhor cancela o ritual e resgata a alma. Eu já presenciei momentos assim, de Deus entrar nos lugares mais, impróprios, impossíveis de você pensar de que Ele estaria ali para resgatar uma alma. Então, para aqueles que Deus escolheu, não tem como fugir. Aqueles que estão marcados com a marca de Deus, não há fuga. Não há lugar que Ele possa se esconder. Não há caminho que Ele possa trilhar que Deus não possa resgatar. Então você, pai e mãe, presta atenção numa coisa. Se Deus falou que o teu filho, que a tua filha vai ser um homem ou mulher de Deus, só que você olha para ele hoje e vê ele escolhendo, trilhando o caminho totalmente inverso a isso. Um caminho totalmente contrário ao caminho do Senhor. Entenda uma coisa, no momento certo, Deus vai resgatar o teu filho. Se você tem um irmão hoje que está desviado da presença de Deus, mas você sabe que ele tem um chamado, entenda uma coisa, no momento certo, Deus vai resgatar. Como eu disse aqui, o Espírito Santo não respeita áreas dominadas por Satanás. Você pode pensar, mas é impossível que Deus use alguém lá, ou que seja impossível de alguém entrar para ministrar lá. O próprio Deus entra, porque Satanás e seus demônios têm que se submeter à vontade de Deus. Eles não podem ir contra a vontade de Deus. Se Deus decretou, eles têm que obedecer. O diabo ele pode atuar durante um tempo, em um dado momento, mas quando chegar o tempo de Deus entrar na história, não há nada que impeça. Ainda que essa pessoa se encontre nos piores lugares, se encontre no lugar mais imundo, mais sujo, mais imoral, Deus entra e resgata. Porque para aqueles que Ele predestinou, não tem como fugir. E se você hoje tem um chamado com Deus, você mesmo está vendo esse vídeo, e você se encontra perdido, afastado da presença, e você acha que você não tem como mais voltar, se enganou você. Você tem uma marca. Jesus selou você, você tem um dono. Satanás pode, por um tempo, por um dado momento, dominar a tua vida. Mas quando chegar o tempo de Deus, não há nada que impeça que a sua glória, que seu espírito te arranque das amarras, te arranque das garras de Satanás. Deus tem uma linda história para cada um de nós. Então, independente de quais sejam as nossas escolhas, a vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas. E a única coisa que pode impedir que a vontade de Deus não aconteça sobre nós, somos nós mesmos. Não é aqueles que estão à nossa volta, somos nós mesmos. Então você é o único que pode impedir que a vontade de Deus, que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Então se você hoje se encontra no lamaçal do pecado, numa vida de prostituição, numa vida de pecado, e você não vê saída, não vê porta para você escapar, para você fugir, clame a Jesus, porque Ele te resgata. Não há fronteiras para Jesus, não há fronteiras para o Espírito Santo, não há áreas que Ele não possa entrar para te resgatar. A Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele desceu ao inferno para resgatar. Então não há área que Ele não possa entrar para resgatar um dos seus. Se você se encontra hoje perdido, ore a Deus para que Ele te ajude a sair desse lamaçal do pecado, porque eu tenho certeza que Ele vai te resgatar, que Ele vai te limpar e vai te colocar no caminho que Ele trilhou para você. E aí você vai provar da boa, da perfeita e agradar a vontade dele para tua vida. Só depende de você, só depende de cada um de nós. Viver o que Deus tem para nós, os sonhos, os projetos de Deus. Somos nós aqueles que podem impedir que a promessa se cumpra, a vontade se cumpra, o desejo se cumpra. Então o que nós precisamos, tanto para aqueles que estão perdidos ou para aqueles que possuem pessoas que são distantes, é orar para que Deus resgate, orar para que Deus crie formas para que aquela pessoa venha novamente para a presença, porque Deus não tem prazer nem sequer na morte do ímpio, muito pelo contrário, Ele cria meios para atraí-lo novamente, é o que sua palavra diz. Deus o tempo todo está criando meios para atrair cada um de nós para sua presença, até mesmo aqueles que estão muito distantes da sua presença. Ele está criando meios, formas para trazê-lo à sua presença. Não pense em você que Deus não está trabalhando na vida daquele irmão teu que está perdido, daquele filho ou filha que está desviada, perdida, mergulhada no lamaçal do pecado. Não, Deus está trabalhando, meu irmão. Ainda que você não esteja vendo, Deus está movendo as águas. E no tempo certo você vai ver as mãos poderosas do Senhor resgatando, trazendo novamente a sua presença e mostrando, desde sempre, era alguém que eu escolhi para ser meu. Alguém que eu predestinei para o meu amor, para minha glória, para o meu favor. E aí você vai ver mais uma vez o favor do Senhor sendo manifestado, a obra do Senhor sendo manifestada, o poder do Senhor sendo manifestado e a majestade de Deus sendo revelada através dessa alma. Creia, não há nada impossível para Deus. Não há áreas impossíveis para que o Espírito Santo não possa entrar para resgatar. Quando a gente entende isso, a nossa oração começa a ter outro sentido. Muda os objetivos, muda o foco, porque a gente entende que não há áreas, não há limitações, não há governos que não possam se submeter à vontade de Deus. Não há domínios que não possam ser entrados pelo Espírito Santo. Então você entende que qualquer alma pode ser resgatada por Jesus, independente
de onde ela esteja, de qual estado ela está. Amém? Então ore por aqueles que estão à tua volta, seja teu amigo, teu irmão ou um filho teu que está perdido. Ore para que a vontade de Deus seja manifestada. Ore para que o Senhor a resgate. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Que o Espírito Santo de Deus é aquele que faz a obra, é aquele que resgata, é aquele que salva. Nós, como igreja, temos que orar, interceder e crer que não há áreas impossíveis de serem alcançadas pelo Espírito Santo. Amém? E que esse vídeo venha tocar no seu coração, que Deus venha falar com você poderosamente através dele e que a partir de hoje você entenda que o poder de Deus é soberano, a majestade de Deus é soberana, que a vontade de Deus é soberana, independente de qual fase da história aquele que você ama está passando, de qual fase da história você esteja passando, no momento certo, a vontade de Deus vai prevalecer. O propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? E é isso, que esse vídeo venha edificar a tua fé e que Deus fale poderosamente ao seu coração através dele. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.